Depois de ganhar o prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea e passar um período estudando na França, o artista visual Osmar Domingos retorna a Itajaí e traz na bagagem muito aprendizado e novas experiências. Entre elas, os vídeos Esperando Godot e Ricardo III em Ricardo o Terceiro de Si Mesmo e ainda a instalação Pós-Hamlet. É com ele que a gente conversa no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Lisa. Boa tarde também para você que nos acompanha pela rádio e pela TV Univale. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa através do Instagram e também do Twitter, @Viva Voz Univale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Muito bom, então quem está com a gente hoje é o artista visual Osmar Domingos. Que legal ganhar prêmio e tudo mais, né? Até para dar uma ficha aqui para os nossos ouvintes e espectadores, você é de Brusque e morador de Itajaí já faz um tempo. Nesse momento você está morando por aqui, né? Sim, Osmar, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Obrigado. Legal, a gente vai ser bem conceitual, porque lógico, a gente está no rádio, claro, para quem está na TV Univale, mas você não trouxe nada, a gente vai deixar links do seu trabalho, que é bem visual, né? Sim, sim. Mas eu queria começar perguntando mesmo sobre esse prêmio. Foi primeiro lugar, né, no Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea de 2016, né? Que prêmio é esse, Osmar? O prêmio está na terceira edição, que eu participei da terceira edição. Tem uma instituição que é de ensino de idiomas, a Aliança Francesa, lá de Florianópolis, mas tem pelo Brasil todo. Sim. Eles lançaram um edital em junho do ano passado, onde os artistas deveriam enviar o portfólio e 2 propostas de trabalho, com imagens e um memorial descritivo, e eles fariam uma seleção e, a partir da seleção, montariam uma mostra, que é a mostra do prêmio, com os artistas que foram selecionados. E na abertura dessa mostra, eles anunciaram os 3 colocados. E eu ganhei o primeiro lugar e a residência na França. Que maravilha, hein? Agora, Osmar, qual a importância desse prêmio e dessa iniciativa? Na Aliança Francesa é uma instituição conhecidíssima no Brasil inteiro. Sim. E trabalha muito com essa coisa do intercâmbio cultural, né? E sim, valorizando essa parte. Qual a importância para os artistas do Estado desse prêmio? Enfim? Eu acho que, eu não tenho circulado muito a nível de país, assim, eu não tenho circulado muito porque eu ainda estou enquadrado sob o título de jovem artista, então é muito difícil essa inserção, mas pelo que eu tenho observado, Santa Catarina é um estado que não faz parte de maneira efetiva do sistema de arte. É difícil ver Santa Catarina inserida em grandes acontecimentos para o sistema de artes visuais no país. Então, eu acho que a importância do prêmio é de alguma forma autenticar o trabalho de artistas catarinenses e sobretudo de jovens artistas, porque ele tem essa proposta, né, de trabalhar, de premiar artistas emergentes que têm um trabalho em desenvolvimento. Legal. Bom, Osmar, você foi esse ano então para a França, né? Você permaneceu por 30 dias entre os meses de janeiro e fevereiro. Sim. E lá você então ficou na Cidade Internacional de Artes em Paris, é isso? Sim, eu não sei como se pronuncia corretamente, mas eu chamo de Cité Internacional des Arts. Ai, chiquérrimo. Que chique. E o interessante desse espaço é que é um espaço onde os artistas montam as programações. Os artistas que estão em residência lá, que tem residências de 1 mês, que foi o tempo que eu fiquei, há 1 ano ou mais. Teve um artista que eu conheci de lá, que é o Pedro, do Rio de Janeiro, que é poeta, não é só para artista visual, mas para várias linguagens. O Pedro, ele estava, se eu não me engano, desde março do ano passado. E ele foi embora em janeiro. Então, ficou bastante tempo. Como eu falei, os artistas que montam a programação da CT, então, tudo é proposto por eles, desde performance, atividade de dança, teatro, palestras e cursos. São propostos pelos artistas, né? É uma instituição que ela existe por conta da residência e os artistas vão montando a programação dela. E como é que funciona assim? É só com artistas visuais?
Não. São artistas de várias linguagens. Eu conheci músicos lá. Inclusive, onde eu estava, na região que eu estava, tem 2 prédios. Que é o prédio do pessoal de artes visuais e performance e literatura. E tinha um outro prédio que era especificamente voltado ao pessoal de música, porque aí eles têm piano no estúdio, então ficam ensaiando, né? Legal. Aí tem essa divisão. E é isso, é para várias linguagens e para artistas do mundo todo. Legal. Osmar, e essa é uma instituição privada? Ela tem apoio público na França? Você sabe mais sobre ela? Eu acredito que seja uma instituição pública. Eu lembro de um episódio que eu tive que abrir meu estúdio para um grupo de... Cada artista lá fica individualmente em seu estúdio, assim. Que legal, olha. E eu tive que abrir o meu estúdio para pessoas da comunidade que ajudaram a patrocinar a reforma daquele estúdio em específico, que queriam visitar depois como ele ficou. Então, eu acredito que seja público, mas tenha vários financiamentos, várias relações de financiamento. Legal. Agora, Osmar, você veio agora para Itajaí, já fez uma exposição no dia 12 agora de abril, né? Sim. E você apresentou esses 2 vídeos que eu citei no começo e também uma instalação. Eu queria que você falasse um pouco mais, como é que você define a sua arte, né? Que arte você faz? O modelo que eu fiz aqui em Itajaí, eu procurei reproduzir o modelo de estúdio aberto lá. A principal atividade que os artistas fazem na Cité é o estúdio aberto, que é abrir o espaço de ateliê para apresentar trabalhos ou que já foram realizados, ou em produção, o processo criativo, ou sei lá, para uma conversa, para um debate sobre os trabalhos ou para cursos. Lá eu realizei o mesmo formato que eu realizei aqui. Eu apresentei 2 vídeos, Esperando Godot e o Ricardo III em Ricardo III de Si Mesmo, e uma instalação, que esses termos, às vezes, eles podem ser estranhos para quem não conhece, mas instalação é um trabalho que não existe apenas enquanto objeto, é como se fosse um trabalho em relação com o espaço. A instalação pós-Hamlet que eu executei lá e aqui, ela é formada é como se os personagens de Hamlet, da peça de Shakespeare, deixassem mensagens de despedida no espelho. Esse trabalho, então, o que eu faço em pós-Hamlet? Eu brinco com a ideia de tirar o poder do personagem principal, Hamlet, e dar o poder aos personagens periféricos, o poder de decisão. Isso define muito do meu trabalho, porque eu gosto de dizer que eu trabalho entre o teatro e as artes visuais, num processo bem híbrido, misturando as 2 coisas, e eu gosto de realizar, experimentar como que personagens, como que enredos de uma peça teatral podem existir enquanto vídeo, enquanto instalação, enquanto escultura, que agora eu estou experimentando também com escultura, mas basicamente é esse o meu lugar de experimentação em arte. Perfeito. E Osmar, falando ainda um pouco do tempo que você passou na França, né? Quais foram os tipos de estudo que você realizou lá? Eu estudei com um artista estadunidense, eu estudei performance. Performance é um termo que tem surgido bastante na arte agora, que é como se fosse um teatro, grosso modo, é como se fosse um teatro das artes visuais. É um teatro feito menos por personagens, por tramas, por situações dramáticas, e mais pela apresentação do corpo como objeto de arte. Então, eu estudei performance lá com esse artista dos Estados Unidos e estudei arte contemporânea também com uma outra artista lá, com ênfase nas vanguardas de agora, assim, a partir da arte moderna. E em várias linguagens ou vídeo mesmo? Em inglês. Não, mas eu digo linguagens artísticas. Você trabalhou com vídeo? Não, eu trabalho com vídeo, mas a ênfase desse curso de arte contemporânea é artes visuais. Mas claro que as artes visuais hoje em dia não... inclusive, tem-se usado pouco o termo artes visuais e se aproximado mais do termo arte contemporânea, como prática artística contemporânea, porque as artes visuais ela está num lugar muito híbrido de
de linguagens, de meios, de formatos. Então, pensar uma particularidade de cada linguagem já não faz muito sentido. Entendi. Isso, bem aberto. Legal. Osmar, agora, eu gostei muito desse conceito do estúdio aberto, né? Então, só para a gente fuçar um pouco mais essa tua experiência, era o espaço em que você estava morando, você morava lá e atuava dentro desse espaço também, fazendo a sua produção artística e mostrando o seu trabalho. É isso mesmo? Isso. Cada artista lá na Cité fica no seu ateliê, tem um ateliê próprio, que desenvolve os trabalhos e mora lá durante esse tempo. Legal. E daí, no momento que escolhe, que decide, abre esse estúdio enquanto evento para apresentar o seu próprio trabalho para a comunidade, ou de artistas da Cité, ou de artistas de fora da Cité. Quem quiser da cidade, pode ir visitar. Pode ir. Bacana. E tem uma faixa etária para esses artistas? Porque você estava dizendo que você se enquadra nesse conceito de jovem artista, né? Sim. Existe ali uma faixa etária para participar dos trabalhos ali? Não? Eu acredito que não. Acho que não. Acho que não, eles não pensam a partir de ideias de faixa etária lá. Então, Osmar, falando um pouco também ainda do estúdio aberto, você se inspira bastante no Shakespeare, né? Sim. Por que você escolheu ele para fazer os seus trabalhos, ser a tua inspiração? É uma relação muito de amor e ódio, porque é uma coisa muito particular. E, claro, quando a gente fala de arte, não existe regra, né? As regras em arte são muito preocupantes, porque é como se tu quisesse cristalizar algo que não pode se fechar, porque é uma produção, é a produção do sensível, é o que vai exercitando novas formas de pensar. Mas a minha relação com Shakespeare é porque eu tenho problemas nessa ênfase que as pessoas têm em montarem clássicos, em insistirem em sempre recuperar os clássicos e realizar alguma montagem, mesmo que a montagem tenha uma roupagem contemporânea, algo da essência desse clássico permanece. Com Shakespeare, eu trabalho com vários autores de teatro, mas a minha particularidade com Shakespeare é porque existe um livro de um cara chamado Harold Bloom que chama Shakespeare, a Invenção do Humano. Só o título eu acho muito preocupante, porque quando ele anuncia que Shakespeare inventa o humano, e de fato ele faz, porque os textos dele nos dão referência da humanidade, das possibilidades da humanidade, ele, na verdade, ele tá enquadrando um projeto de humanidade. E quando a gente passa a reproduzir esse projeto, na verdade, a gente não produz nenhum exercício de reinventar a humanidade. E a gente sabe, né? Infelizmente, as guerras, elas nos forçam a reinventar a humanidade. E a gente está vivendo um período no mundo muito difícil, que eu não acho que seja uma crise econômica, eu acho que é uma crise moral, sobretudo. Perfeito. Então, por isso que eu acho que a gente está no momento de parar de reproduzir projetos de humanidade falidos e começar a pensar qual um novo projeto de humanidade que a gente pode criar. Então, eu falei isso tudo, eu dei essa volta para dizer que o meu exercício de adaptação desses textos é um exercício de invenção de humanidade. Né? Não que eu vá conseguir fazer isso, porque isso não cabe a mim, não cabe a nenhum indivíduo, mas ao menos criar esse impulso de que a humanidade pode ser inventada. Essas possibilidades de libertação, né? Sim, desses sobretudo formatos, libertação. Né? Eu acho que é a cara da arte fazer isso, Exatamente. É isso, né? Legal. Osmar, olha só, a gente quer que você explique um pouquinho sobre esse espetáculo especificamente, né? Que já tem um nome meio diferentão, então é Ricardo III ou Richard? Como é que você fala? O meu inglês é bem deficiente. Richard mas mesmo. É Richard. Claro, é de Richard III em Ricardo III de si mesmo. Por que um título em inglês e a continuação em português? Porque nesse vídeo eu brinco com a ideia de tradução e com a ideia de língua e de idioma e de comunicação. O vídeo tem legendas e tem personagens que falam coisas, falam de um conto. As legendas são do texto do Shakespeare, Ricardo III, e o que eles falam em português é um conto que eu escrevi do Ricardo da Herbalife,
que Herbalife é o espaço de dieta, né? Que a gente vai lá para tomar os shakes, que eu adoro, não que eu consiga fazer dieta, mas eu gosto. Mas por que essa brincadeira? Porque eu tava aqui num período estudando o texto Ricardo III, a gente estava fazendo uma montagem, e o texto trata de corrupção. E eu estava muito preocupado, refletindo bastante sobre o texto, sobre corrupção. E eu fui para a Herbalife almoçar. E lá eu presenciei o Ricardo, que ficou em terceiro no dia da pesagem da Herbalife. Que é tipo, quem perdeu mais quilos durante uma semana ganhava um prêmio, ele ficou em terceiro lugar. Eu pensei, nossa, eu preciso usar isso, porque eu estou estudando Ricardo III do Shakespeare. E eu recebi essa informação que o Ricardo ficou em terceiro lugar. Então, no vídeo eu brinco com essas duas narrativas, né? A narrativa da corrupção pela legenda e os meus amigos que gravaram vídeos para mim enquanto eu estava em residência e me enviaram, leem esse conto em português. E, assim, é muito diferente apresentar ele aqui e apresentar lá, que as pessoas não têm referência do idioma português, né? Legal, entendi. Claro, você apresentou no exterior, entendi. Sim. Muito bacana. A gente vai deixar isso aí para falar um pouco mais depois do intervalo, quando você também dá os links para as pessoas poderem conhecer um pouco mais de perto o teu trabalho. Mas depois do intervalo a gente continua. Estamos de volta com o Viva Voz. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios Osmar Domingos, ele que é artista visual e que está falando um pouquinho sobre a sua experiência na França, onde ele passou 30 dias e voltou aqui para cá, para Itajaí, com muito aprendizado, né, Osmar? Premiado, né, Nicole? É isso aí. Ganhou o primeirão lugar lá do Aliança Francesa de Arte Contemporânea, muito bacana isso. E como é que foi a tua relação com a arte? Como é que você chegou a esse teu momento, né? O que te levou para as artes contemporâneas, usando o termo? Eu tenho uma história de infância, inclusive, quando artista ele tem que escrever muito sobre o próprio trabalho para, ainda mais quando está encerrado sob o título Jovem Artista, para poder autenticar ele, né? Sempre tem que, o que eu acho uma pena, mas autenticar o trabalho por meio do discurso. Eu comecei fazendo teatro na escola, depois fui fazer curso com um grupo de teatro de Itajaí, Porto Cênico, e depois fui integrante desse grupo, e foi por aí que começou. Mas o meu interesse por adaptação tem uma história de quando eu era pequeno, que eu gostava muito de videogame, mas eu sou de uma família pobre, então meus pais não tinham dinheiro para comprar os videogames que eu queria, porque eu sempre queria o lançamento imediato, assim, é normal. Claro. Mas o que eles faziam, eles me davam... eu pedia para eles comprar as revistas de videogame, sobre os jogos. Então, eu tinha um caderno de desenho e, a partir da minha relação com as revistas, eu começava a inventar como eram esses jogos, como eles seriam, como seriam as fases, os vilões, né? Então, eu fazia uma espécie de adaptação do jogo e... tempos depois, quando eu chegava a ter contato com um jogo, quando eu jogava, de fato, eu me desanimava, porque o que eu construí de adaptação era melhor do que aquilo, porque correspondia melhor às minhas expectativas quanto ao jogo. Então, esse meu interesse por adaptação, ele me trouxe essa lembrança, né? A lembrança desse, talvez um disparador para o meu interesse em adaptar coisas clássicas. Certo. Que legal, né? Quer dizer, a tua imaginação era muito mais interessante. Pelo menos para mim, eu acho que era. Legal, né? E como que foi para ti o teu sentimento, assim, de poder trazer toda a experiência que você teve na França para cá, para Itajaí, para nossa região? Eu acho que uma das experiências mais legais de ter feito essa residência lá na CT foram as relações que eu construí. Porque... Claro, eu vi trabalhos lá em instituições que eu só tinha contato por internet ou pelos livros, enfim. Mas construir relações com pessoas do mundo todo e com artistas muito diferentes, mas cada um interessante ao seu modo, isso é muito rico. Imagina. E se eu posso dizer o que eu trouxe para cá, é essa vontade de promover um espaço onde os artistas possam se integrar. Porque com a dificuldade do sistema de arte no Brasil, tanto de artes visuais quanto de teatro, cada artista acaba tendo que correr atrás do seu, acaba tendo que, para conseguir sobreviver, se fecha no próprio trabalho, né? E
a minha vontade é pensar um espaço em colaboração com os meus colegas e outros artistas que possa ser esse lugar da relação. Como que a gente cria espaços assim para essa relação. É porque é bem isso. Lá você estava diante de um espaço que permitiu esses contatos, né? Sim. Interessante que outro dia nós entrevistamos aqui o professor Beto Severino, da Casa Aberta, que acredito que você deva conhecer. Sim, claro. Que cumpria esse papel, né? De uma certa maneira, tinha essas intenções e a casa fechou, né? Então, quem sabe você não vem aí com uma ideia bacana para promover um novo espaço. Né? A primeira ideia que eu trouxe para as artes visuais e os meus amigos compraram é a ideia do estúdio aberto. Agora a gente vai realizar mensalmente um estúdio aberto, cada estudo com um artista diferente, para que a gente possa, pelo menos, iniciar esse espaço de relação, né, entre artistas e o público interessado. Certo, no bloco anterior a gente estava até falando sobre o seu vídeo, que você teve a colaboração de vários artistas aqui da região, né? Quais foram as pessoas que te ajudaram nesse projeto? Então, uma das coisas que eu experimento bastante no meu trabalho é o ambiente virtual, nas suas problemáticas, que é a instauração de verdades absolutas e os problemas de relação que a gente constrói nesses ambientes, que é uma relação mais fria, né? Mas eu também gosto de pesquisar quais as formas de colaboração que dão certo. Então, eu fiz uma postagem lá em residência já, eu fiz uma postagem no Facebook, pedindo para que qualquer interessado eu ia enviar o conto que eu escrevi sobre o Ricardo da Herbalife e qualquer interessado gravasse um trecho e me enviasse de volta, que faria parte do trabalho. Eu gosto de pensar o espaço virtual de maneira crítica, nas suas negatividades, mas também de pensar como a gente pode solucionar algumas delas, né? Porque a ênfase no negativo é muito chato, para mim é muito desinteressante, porque eu gosto de trabalhar bastante com humor. Legal. Agora a gente cortou um pouco, né? Você estava falando de como você caiu nas artes, né? E aí você contou lá os primórdios, né? Na tua infância e tudo mais. E depois, você fez cursos, você é autodidata. Qual é a tua história na evolução das artes? Eu comecei a fazer... Eu gostava de escrever quando eu era adolescente. Escrevia uns poemas bem melosos, assim. Mas eu acho que isso não é grandes novidades para um adolescente, escrever poemas. Depois eu comecei a fazer teatro na escola. Depois eu procurei um outro curso de um grupo de teatro que tinha lá na Casa da Cultura. Fui convidado para esse grupo, fiquei com esse grupo por 6 anos, o Grupo Porto Cênico, até 2013. Em 2013, eu me desliguei do grupo para fundar um outro grupo de teatro, que chama Coletivo Sem Título, que eu dirijo atualmente. E em 2014, eu participei da minha primeira exposição de artes visuais, com um trabalho a partir de Chekhov, que é um dramaturgo russo. E foi aí que começou. Eu fiz faculdade de artes visuais, licenciatura, mas a minha formação ela se deu pelo meu interesse, pela minha paixão em arte, em história da arte. Eu gosto muito, sobretudo, da arte contemporânea, de desvendar esse fenômeno que ainda está acontecendo, que é a arte contemporânea. Certo, Osmar. E, claro, você também pegou muita experiência lá na França, mas qual foi a recepção dos franceses contigo de tu tá levando a cultura local daqui para lá? É difícil responder essa pergunta porque é tão múltiplo, né? São múltiplas culturas, tem pessoas do mundo inteiro. Sempre tem toda a disposição das pessoas lá, é uma disposição agregadora, é uma vontade de não procurar evitar barreiras culturais, mesmo que existam. Inclusive ultrapassar a barreira da língua na comunicação. Às vezes tinha um erro de comunicação, mas isso era resolvido rapidamente pela vontade dos artistas. Eu não consigo dizer se eu levei algo particular da nossa cultura, né? Porque eu sempre posso falar do meu ponto de vista, de quem eu sou. Sim. Mas eu acho que eu consegui apresentar meu trabalho, o jeito que eu penso a arte, penso o meu trabalho, eu acho que isso eu consegui fazer lá por meio do estúdio aberto. Essa troca deve ter sido muito bacana. Sim. Osmar, agora o que você já está fazendo de novo? Já está pensando em coisas novas? Parece que tem até um evento já que você está preparando. Eu estou realizando alguns projetos já. E tem um evento que vai acontecer logo esse final de semana.
Eu tô gravando um CD. Claro, eu ainda estou começando a escrever as músicas, mas são músicas a partir de textões do Facebook. Olha, sabe aqueles sério? textões reclamando ou produzindo alguma verdade que supostamente seria absoluta? Eu tô brincando com isso porque eu acho que as pessoas estão muito impunes na internet e não estão refletindo sobre o que fazem nesse ambiente. Então eu pego textões que as pessoas me autorizam e devolvo eles para a sociedade em forma de canção, para tentar extrair algo de positivo, se possível, Nossa, que bacana. desses textos. E como eu falei, eu dirijo o Coletivo Sem Título e nós vamos estrear um trabalho que chama Como Apavorar Monstros. Sexta, sábado e domingo na Casa da Cultura. Agora, esta esse final de sexta, semana. dia 20... Não, 19... Dia 21. 19 não. Dia 21 às 20 horas, dia 22 às 19 e dia 23, domingo, às 18 horas. Um trabalho foi aprovado via Lei de Incentivo de 2016 e tem, essa é importante de falar das empresas, né? Claro. E tem patrocínio do Instituto Grupo Poli e da Prefeitura, da Fundação Cultural e apoio da Casa da Cultura. O trabalho, se eu puder falar rapidamente sobre ele, certeza. é um trabalho que a gente tem se preocupado muito com a violência e com a intolerância e com esse lugar, de novo, no ambiente virtual, de afirmar a si mesmo e rejeitar o outro, a diferença. Claro, pode soar que eu estou generalizando demais, mas não é sempre assim, não é só negatividade, mas isso que a gente está trabalhando com ênfase nesses lugares. Mas que a gente se pergunta como representar a violência, né? Como lidar com a violência na grande mídia ou no ambiente digital. Então, é muito, muito por aí. Qual que é o título do espetáculo? Como Apavorar Monstros. Como Apavorar Monstros, ingressos... Ingressos gratuitos, porque é a primeira apresentação via Lei de Incentivo. Legal. E a gente só atenta que a classificação etária é de 14 anos e, por favor, que seja respeitada, porque a peça trata sobre violência, então tem uns conteúdos que não podem para idade inferior. Então, bacana, especial aí neste final de semana de feriado, né? Então, sexta, sábado e domingo Isso. Na Casa da Cultura, é isso? Isso. Muito legal. Obrigada, então, Osmar. Um prazer te conhecer. Obrigado bacana, vocês. parabéns Muito pelo obrigado. prêmio mais uma vez, né? Esse aí, então, foi o Osmar Domingos, que volta aí para a cidade com muita história para contar e com muitas ideias novas, pelo que a gente está vendo, né, Nicole? É isso aí, obrigado, Osmar, parabéns pelo prêmio, obrigado por vir aqui contar um pouquinho sobre a tua experiência e também agradeço a você de casa que nos acompanhou pela rádio, pela TV Univale e até o próximo programa.